Então agora vamos falar especificamente sobre a função quadrática, ou seja, uma função cuja forma algébrica é f de x igual a ax2 mais bx mais c, especificamente para valores de a, do coeficiente a, que não seja igual a zero. Bom, nós sabemos que o gráfico de uma função quadrática é uma curva que é denominada de parábola. Sendo o coeficiente a não nulo, não sendo igual a zero, nós temos duas possibilidades para esse coeficiente. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Se o coeficiente a for positivo, então nós sabemos que a consequência disso no gráfico da função, nós teremos uma parábola cuja concavidade é voltada para cima. E se esse coeficiente a for negativo, ou seja, se a for menor que zero, então significa dizer que, como consequência no gráfico, nós teremos a concavidade da parábola voltada para baixo. Mas sendo a concavidade voltada para cima ou para baixo, analisar o sinal dessa função, ou seja, dizer se as imagens são positivas ou negativas, vai depender de onde essa parábola intercepta ou não o eixo x, e analisando onde essa parábola, para quais valores de x das abscissas, a parábola se situa acima do eixo, desse eixo das abscissas, ou mesmo abaixo. Então, não basta analisar a concavidade, nós teríamos que ter uma referência que é o eixo das abscissas. Então eu vou representar aqui o eixo das abscissas, e aí eu fiz propositalmente 3 representações, porque nós vamos considerar, na situação onde o coeficiente a for positivo, nós temos 3 possibilidades com relação ao gráfico, a parábola, interceptando ou não o eixo das abscissas. Nós podemos ter essa parábola interceptando o eixo das abscissas, ou o eixo x, em 2 pontos, ou a parábola tangenciando o eixo x, interceptando em um único ponto, ou mesmo a parábola pode sequer interceptar esse eixo. Essa relação ela pode ser interpretada algebricamente por meio do discriminante delta. Nós temos a situação onde a parábola intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos, quando o discriminante delta é maior que zero. Ela tangencia o eixo das abscissas, a parábola tangencia o eixo das abscissas quando o discriminante delta é igual a zero, e ela sequer intercepta o eixo das abscissas quando o discriminante delta é negativo. E assim, considerando no primeiro caso, quando o discriminante delta for positivo, então a parábola apresenta 2 raízes que nós vamos chamar de x1 e x2, observem que o sinal da ordenada, ou seja, de y, será positivo se o x assumir valores menores do que x1 ou maiores que x2. E será necessariamente negativo se o x assumir valores entre x1 e x2. No segundo caso, quando delta é igual a zero, nós temos uma única raiz, que vamos representar aqui como sendo x1, e com relação ao sinal da ordenada, ou seja, das imagens, elas são necessariamente positivas para qualquer valor de x, desde que não seja x1. E no caso do delta ser negativo, onde a parábola situa-se exatamente acima do eixo x para qualquer valor de x, isso significa dizer que todas as imagens vão ser, nesse caso, valores positivos. Então, escrevendo o estudo do sinal correspondente a cada caso, nós temos na primeira situação, se x for menor do que x1 ou maior do que x2, então isso significa dizer que f de x,
assume valores positivos. Se x estiver entre x1 e x2, ou seja, x1 menor que x menor do que x2, então significa dizer que f de x assume valores negativos. E finalmente, se x for igual a x1 ou igual a x2, então significa dizer que f de x é igual a zero. Então este é o estudo do sinal, considerando o primeiro caso. Na segunda situação, onde o coeficiente A é positivo e o discriminante delta é igual a zero, nós temos que, se x for igual a x1, então, como x1 é raiz, f de x é igual a zero. E observe que se o x assumir qualquer valor, seja maior do que x1 ou menor do que x1, as suas imagens respectivas são sempre positivas. Então podemos escrever que, se x for diferente de x1, não interessando se é maior ou menor, então teremos f de x maior que zero. E essas duas situações esgotam as possibilidades no estudo do sinal nesse caso. E no terceiro caso, admitindo-se que o coeficiente A é positivo, ou seja, a parábola voltada para cima, com discriminante delta negativo, nós teremos uma única situação, que para qualquer que seja o x, o y é sempre positivo, ou seja, as imagens são sempre positivas. Ou seja, podemos dizer que f de x é maior que zero para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. E esse é o estudo do sinal nessa terceira situação.